Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos de volta com o quadro aí da Vitrine Entrevista, nesse mês de março, que é um mês bonito aí para nós, mulheres. Então, escolhi aí um tema, da saúde da mulher. Aí vamos falar de estar no piloto automático, de sobrecarga, e convidei aqui a doutora Fernanda, que trabalha na visão integrativa, que é fisioterapeuta, tem aí, não sei se uma experiência pessoal, mas percebeu isso, está começando um projeto muito bonito para ajudar mulheres que vivem no piloto automático, que é essa rotina acelerada. Inclusive, antes eu estava olhando os comentários, do spoilerzinho que eu dei aí, e teve uma mãe que comentou assim: mãe não desliga nunca e o corpo cobra. E no tema aqui, eu coloquei mulheres no piloto automático e quando o corpo grita. Oi, Aline, boa noite. Então, vamos abordar um pouco disso, saber o que ela traz. Eu disse lá que nos dias de hoje, a mulher é mãe, esposa, amiga, tem que se cuidar, trabalha fora, cuida da casa, e é claro que ela faz muitas coisas, mas a gente tem que saber equilibrar isso e não achar que viver no piloto automático é algo normal. Chamaram aqui na internet, começaram a dar nome bonito para isso, multitarefas, ou de ser muito forte, só que nos bastidores, a doutora Fernanda, até por ter também contato com mulheres em outros projetos, a gente sabe, quando está na roda de amigas, a mulher sabe que esse lugar pesa, virou um padrão da sociedade, mas pesa. E ela vai falar como que o corpo e quando e como a gente identificar quando que essa sobrecarga, quando esse peso bate no corpo, que eu acho que é o que ela vê aí nas clínicas. Eu vou chamar ela aqui. Sônia, boa noite. Sérgio, boa noite. A doutora Fernanda está aqui. Vamos ver se ela já vai entrar direto. Vai mandando para o pessoal, para as mulheres aí que vocês conhecem, em comemoração a esse mês. Eu acho que é um tema bacana, Fala-se muito aí de feminicídio, das coisas ruins, mas a gente também tem que falar de bem-estar, de saúde, Boa noite, doutora Fernanda. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. É uma alegria imensa estar aqui hoje abordando esse tema tão importante, no mês da mulher, porque nós temos uma jornada cansativa. Eu acho que esse é o melhor adjetivo para se dar para as mulheres. É uma jornada difícil e que muitos nem percebem e vivem nesse piloto automático. Sim. Eu quero que você fale a definição para você, que está com esse projeto, iniciando esse projeto, do que é piloto automático, mas antes se apresenta para o pessoal, aonde você atende, quem é a doutora Fernanda e do seu jeito. Vamos lá. Muito prazer. O meu nome é Fernanda. Eu sou fisioterapeuta, acupunturista, terapeuta integrativo. Eu atuo em 2 cidades, em Americana e Santa Rita do Passa Quatro. Então, eu divido a semana entre essas 2 cidades. E agora, estou com esse projeto digital, de estar levando esse conhecimento para as mulheres, de acordo com o que eu observei e tenho observado no decorrer dos anos com a minha prática clínica. E o que é o piloto automático para você? Eu dei um spoilerzinho ali antes, não quis também conversar muito com você sobre o projeto, que eu gosto de extrair aqui, mas fala pra gente o que você entende como piloto automático. É diferente da rotina? Não, na verdade é a rotina.
Porém, o que ocorre? Essas mulheres estão funcionando, literalmente funcionando, mas internamente estão exaustas. Elas não estão tendo consciência do que estão fazendo no dia a dia. Ela só existe. Elas estão no modo sobrevivência. E isso tem afetado diretamente o emocional e o físico. Quando você fala modo sobrevivência, como que você observou isso? Foi na clínica? Um padrão, a experiência pessoal? Vamos lá. Existe padrões, sim. Na verdade, também tem a experiência pessoal, porque como mulher eu também já estive, né, nesse modo sobrevivência. E quando eu tomei... Né? Um pouquinho. Exatamente, porque assim, qual é a diferença da mulher que está nesse modo sobrevivência e da mulher que saiu desse modo, né, desse padrão? É quando se torna consciente. E aí, o que eu observei primeiro, né, na minha experiência? Que eu estava sobrevivendo, eu trouxe isso para a consciência, e aí eu comecei a observar, né, alguns danos físicos decorrentes dessa sobrevivência. E aí eu comecei a fazer essa análise clínica perante as minhas pacientes dentro do consultório. E muitas chegam para mim realmente assim, reagindo a demandas da vida. Só que reagindo a essas demandas da vida acaba atingindo muito o físico, né? Então, as mulheres chegam, né, no consultório como? Com uma sobrecarga emocional e física, devido a toda essa experiência que tem da jornada. Porque, na maioria das vezes, o que acontece? A mulher, ela é a primeira a levantar e fazer tudo e a última a dormir, né? Principalmente quando é mãe, principalmente quando tem, né, o marido, tem uma jornada fora de casa, né? Tem o trabalho, e hoje, né, as mulheres estão cada vez mais aí, né, no mercado de trabalho, cada vez mais fora de casa, e isso acaba sobrecarregando também, né? Porque sabemos que no dia a dia, não é todas, mas a grande maioria tem que dar conta de estar nessa jornada de trabalho e dentro de casa dando conta de tudo, né? E é muito difícil isso para a mulher. E muitas vezes ela fica nessa sobrevivência sem perceber, sem trazer para o consciente o que realmente está acontecendo. Vamos ver o que tem um comentário aqui. Não estão tendo os estímulos certos, sejam eles profissionais ou familiares. Doutora, não acha que essas mulheres do piloto automático não estão tendo estímulo? Eu acredito que não seja nem o estímulo, tá? Porque muitas vezes ela tem o estímulo. Não é falta do estímulo, mas ela tenta dar conta de tudo e ela se anula para dar conta de tudo isso. E aí não é algo consciente, é muito mais inconsciente. Então, não acredito que seja estímulos. E sim, quando eu falo, pelo que eu entendi da pergunta, é estímulo de outras pessoas, né? Seria isso. Acho que sim. Não acredito que seja isso. E tem um perfil, por exemplo, de idade, são mais senhoras, são mais jovens, tem um perfil que você percebeu? Vamos lá. Na verdade, lógico que quanto maior a idade, mais no piloto automático fica, tá? Mas hoje a gente observa muitos jovens também estando nesse piloto automático. O que diferencia algumas mulheres? Na maioria das vezes, são aquelas que têm muitas responsabilidades, né? Aquelas que cuidam de todos, né? Que são profissionais, mães, esposa. Na maioria das vezes, as mulheres fortes. Literalmente, é aquela que fala assim, deixa comigo que eu dou conta. São essas mulheres que estão no piloto automático. Eu acho que isso veio vindo de um padrão, assim, que ao longo do tempo, que foi virando, não sei se é cultural, mas foi virando algo normal. Se a gente pegar
por exemplo, a minha mãe, né, não sei a sua idade, se a sua foi assim, mas elas viviam em casa. E tá tudo certo, né? A gente aí conquistou o mercado de trabalho, mas acabou. Eu acho que o problema é tornar isso normal, né? Achar que carregar tudo é normal. Quando que você acha, você percebe que... Quando que a mulher começa a perceber que algo não está bem? Vamos supor, você falou que na clínica elas chegam com dores emocionais e físicas. O que elas reclamam? É dor nas costas? Procura por massagem? Ou corpo rígido? Ou é doença crônica? Tem isso? Porque o fisioterapeuta é muito da massagem, né? Não sei, queria que você falasse um pouco disso, também a ver com a parte integrativa. Vamos lá. As mulheres chegam quando o corpo fala mais alto. Porque quando ela está no emocional, essa dor é mais emocional, na maioria das vezes, elas nem percebem a emoção que está no momento. Se perguntar para as mulheres que estão presentes agora, o que você está sentindo? Você consegue descrever a sua emoção? A grande maioria não vai saber descrever. Então, quando elas chegam no consultório, na maioria... Tem emoções que são latentes, né? Acontece alguma coisa, você está muito feliz, ou acontece alguma coisa, você está muito triste, mas no dia a dia, geralmente, a gente não vai para esse lugar, né? Exatamente. E assim, vamos falar um pouco do emocional antes de falar quando elas chegam no consultório, tá? O que acontece? Elas muitas vezes estão com as emoções, eu costumo dizer que passou do limite, porque as emoções, elas existem e todas nós passaremos por isso, né? Não tem como deixar de ficar triste, de deixar de ficar preocupada, de ficar alegre, enfim, ficar com medo. Então são emoções e essas emoções existem. A questão é quando essa emoção passa do limite, porque tudo na vida existe um limite e um equilíbrio, né? Então, quando deixa, né, de ter esse equilíbrio e passa, né, desse limite, isso começa a afetar o físico. E vai muito de que emoção essa pessoa está sentindo. Hoje a gente está abordando mulheres, mas tem muitos homens também, né? É que a grande maioria são mulheres, porque sim, a sobrecarga é maior nas mulheres, né? E aí, o que acontece? Quando chega no consultório, é porque o corpo já falou muito alto. Porque o nosso corpo, ele fala com a gente. Então, começa com uma dorzinha. Sei lá, vou dar um exemplo do trapézio, que é essa musculatura aqui. Você começa com aquela tensão no trapézio. Na maioria das vezes, você não dá atenção. É uma dorzinha, vai passar. Só que essa dor vai aumentando, daqui a pouco começa a travar ombro, começa a travar escápula, que é esse ossinho aqui atrás, nas costas. Daqui a pouco você está com a nuca rígida, com uma tensão de mandíbula muito grande, e assim por diante. Ou seja, quando passa, né, do limite, que começa a ficar uma dor insuportável, é quando essas mulheres procuram ajuda. Mas os sinais já começou lá atrás. Então, na grande maioria, essas mulheres chegam no consultório já com grandes dores instaladas no corpo. E aí a dor vai depender da emoção que ela está passando e do acontecimento que está ocorrendo na vida dela naquele momento. Como que você linka isso? Dependendo da região do corpo, você consegue identificar, você passa para a pessoa? Vamos lá, sim. Na verdade, é uma grande investigação. Então,
chega para mim com determinadas dores, porque assim, eu não olho só o físico, tá? Dentro do consultório. Eu olho o físico, eu olho o emocional, eu olho a linha energética dessa pessoa, porque somos energia, né? Então, se ela está em excesso ou se ela está em deficiência, então eu olho também essa energia, tá? E olho para o terreno biológico dessa pessoa, porque somos feitos de células. Então, eu olho a pessoa como um todo. E dentro desse todo, eu começo a investigar o porquê daquela dor. Lógico que existe algumas coisas que são linkadas com outras. Vou dar exemplo. Uma pessoa que passou por muita raiva, um acontecimento no qual ela passou muita raiva, ela vai ter dor musculares, aquela dor no corpo que a pessoa não sabe definir, nem sabe dizer aonde dói de tanto que dói. Então fica com aquelas dores pelo corpo. Isso, que aí fica com aquele mal-estar, aí a musculatura começa a ficar muito rígida. Na maioria das vezes, essas mulheres me procuram para uma massagem, porque não sabe definir aonde está essa dor, essa musculatura está rígida, né? Essas articulações estão rígidas, e aí elas chegam para mim para uma massagem, ou até mesmo para uma fisioterapia, mas na grande maioria, nesse caso, é massagem. Por quê? Tá com dor no corpo todo, não entende de onde está vindo essa dor, já passou pelo médico, o médico falou que ela não tem nada e ela com dor no corpo. Então, quando a gente vai linkar isso, aí a gente já olha, né, para o emocional, e aí você vai investigar, o acontecimento foi que ela passou muita raiva. E aí, por isso, a dor no corpo. É lógico que não é só isso, mas é um dos motivos. Preocupação. A pessoa está muito preocupada. Isso, na maioria das vezes, afeta o quê? Estômago, a parte digestiva. Então, a gente olha para essa pessoa, é aquela pessoa que está com muita dor na região abdominal, que muitas vezes pega a região lombar, mas por quê? Ela está preocupada. E aí está afetando o sistema digestivo, estômago e intestino. E a nossa lombar, ela inerva o nosso intestino e aí começa com dor na lombar. Então, são alguns casos, né, que dá para linkar com algumas emoções. Mas aí vai, assim, muito de investigar o que está acontecendo, a emoção, a parte do corpo, mas na grande maioria a gente consegue, sim, descrever a parte do corpo com a emoção vivida. Teve um comentário aqui que falou que isso tem muito a ver com traumas de infância. Aí eu não sei se já vai para uma parte mais terapêutica. Mas teve uma pergunta, né, quando eu divulguei ontem, que eu não sei se tem a ver no seu projeto, mas se isso também afeta a libido da mulher, por exemplo. Os relacionamentos que vão se desgastando, e se essa responsabilidade emocional, essa responsabilidade excessiva da mulher também atinge a libido. Eu não sei se isso chega, de repente, no consultório, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais do seu projeto. E se vai para esse lado do físico, ou como você pretende ajudar essas mulheres. Vamos lá. Quando a gente pensa, né, na sexualidade feminina, então tem algumas doenças características da mulher. Por exemplo, endometriose. O que é a endometriose? Por que começa a mulher, né, a ter focos de endometriose? Porque ela está segurando tudo para si, ela está engolindo aquelas emoções, ela não coloca para fora. Então ela vai trazendo tudo aquilo para dentro, e aí ela começa a duvidar do feminino. Ela começa a duvidar de si. Ela começa a duvidar da mulher que ela é. E isso vai afetando o quê? O útero. Então, sim, tem tudo a ver. Libido. Quantas mulheres estão sem libido hoje? São várias. Quando a gente conversa dentro do consultório, a gente observa que várias e várias mulheres estão totalmente sem libido.
Umas por conta de hormônios e outras por não se conhecerem. Então, tem duas áreas, duas linhas a seguir aí. Então, hoje, as mulheres precisam ter mais consciência de si, conhecer melhor o seu corpo, identificar as suas emoções, identificar o seu físico e compreender o que está ocorrendo com ela naquele momento. Então, sim, eu abordo essa área também da sexualidade, dos hormônios, até mesmo porque é o nosso terreno biológico, né? Então precisa olhar para isso também. Até porque hoje está ficando mais comum mulheres pararem de menstruar independente de menopausa ou climatério. Simplesmente para, né? Então, que não é algo normal. Não. Normalizaram muita coisa que não é normal, né? Então, hoje em dia, quando não precisa ir muito a fundo, né? Quantas mulheres estão entrando na menopausa muito novas hoje em dia? Cada vez mais, né? Então, a gente escuta com mais frequência isso. Mulheres de 30 e poucos anos entrando na menopausa. E aí, lógico que tem uma idade cronológica, né? Tudo depende de quando foi sua primeira menstruação, a gente leva isso em consideração. Mas quando a gente olha a média dessas mulheres, cada vez mais elas estão entrando na menopausa cada vez mais cedo. E isso é assustador. Não é algo que a gente tem que normalizar. E que você disse, menstruação interrompida. Então, assim, tudo hoje a gente tem que avaliar, porque entramos numa era, né, de tecnologia, uma era no qual a gente não se alimenta adequadamente, o qual não é mais alimento e sim produtos alimentícios. Então, hoje o que a gente mais consome é hormônios. Então, quando a gente olha, né, para uma carne, para um legumes, para uma fruta, quanto tem de agrotóxico nisso? Quanto tem de hormônio nisso? Isso influencia na mulher? Com toda certeza. Uhum. Doutora Fernanda, eu te conheci há uns 2 anos e é muito gostoso conversar com você, porque o que eu vejo é que você faz uma interpretação do que a pessoa traz para você, dependendo do que ela tem ali, seja uma doença, uma dor física, né, um problema no relacionamento, enfim. Eu acho que é um pouco disso, né? Você consegue interpretar ali o que a pessoa tem e associar isso ao emocional, trazendo para ela mais bem-estar também, né? Porque quando a gente vai para o piloto automático, é mais do que saúde, é bem-estar. E aí, em quem que você quer chegar, né? Com essas informações, para além do consultório, com esse projeto, como que está isso? E depois eu quero que você fala aqui, né, para as mulheres que estão assistindo ou vão assistir, como sair desse modo, que eu acho que é o que você vai abordar aí, mas que eu acho que é interessante. Vamos lá. Quem eu quero atingir? Mulheres. Ponto. Por quê? As mulheres, elas têm, né, os afazeres muito maior, e o que eu vejo de mulheres adoecendo cada vez mais, sem ter consciência do que está ocorrendo com elas, e elas vivem, na verdade não é vivendo, é sobrevivendo. Porque essas mulheres hoje estão sobrevivendo, elas não estão vivendo. Então elas se anulam em prol dos outros. Elas se anulam em prol do próximo, do marido, dos filhos, do trabalho. E aí, quando a gente olha, quantas mulheres estão com insônia hoje? Que não dormem bem? Quantas mulheres não conseguem, às vezes, fechar o olho numa noite? Quantas mulheres não se conhecem, e quando eu falo não se conhece, sexualmente dizendo, não sabe o que é ter um orgasmo.
O que as mulheres hoje não sabem interpretar os seus sentimentos. Elas não sabem descrever o que estão sentindo. Quantas mulheres estão com dor no corpo, independente de onde, e não sabem nem por onde começar? Quantas mulheres estão com nódulos, e aí quando eu falo nódulos, é miomas, nódulos benignos, ou até mesmo malignos no corpo, por conta dessa rotina, né, de sobrevivência. Então, qual é o público que eu quero atingir? Mulheres que estão sobrevivendo no dia de hoje, mulheres que não se reconhecem mais, mulheres que não sabem o que é felicidade, mulheres que não sabem aproveitar o momento, que não conseguem trazer para o consciente, elas só estão no inconsciente, só sabem fazer as tarefas diárias. Então, é esse o público que eu quero atingir. Quando você fala sobrevivência, para a gente deixar claro, é o tipo, acorda filho, faz café, sai para trabalhar, volta, almoça e volta de novo, e chega em casa e continua trabalhando, e deita e dorme, não consegue dormir, e isso é de segunda a segunda, é exatamente isso? Exatamente. Mas é para a gente traduzir, né? Porque talvez a interpretação seja diferente. É exatamente isso. O que é a sobrevivência? Ela tem tudo esquematizado no dia, o que precisa ser feito, e é aquela rotina, né? Acorda, arruma filho, manda o filho para a escola, enfim, faz os afazeres, sai para trabalhar, volta do trabalho, cuida da casa, deixa tudo preparado para o outro dia, no outro dia acorda, quer dizer, estou levando em consideração o acordo, levando em consideração que dormiu, porque na grande maioria nem dormiu. Então, se torna essa rotina e ela não... Muitas vezes, vou dar um pequeno exemplo aqui. A pessoa precisa fazer um caminho diferente do que ela costuma fazer no dia a dia. Ela pega o carro, vai dirigir, ela vai fazer o caminho que ela sempre faz para o trabalho. Por quê? Ela só vai no automático. Ela está no automático. Ela não traz para a consciência o que precisa fazer. Se aparece uma coisa diferente, ela fala, puta, como eu faço isso? E agora? Exatamente, ela não sabe nem fazer. Às vezes, resistente a alguma coisa que muda. Exatamente, é isso. Então, e quando vem alguma coisa nova na rotina dela, na maioria das vezes ela tem uma emoção, medo. Por quê? Aquilo fugiu da rotina dela, é algo novo. Então ela vai ter medo de executar aquilo. O que é uma rotina saudável para você? Uma rotina saudável é quando, no dia a dia, né, a gente tem os afazeres, né, que não tem como muitas vezes fugir, mas que faz consciente, que traz para a consciência, que a mulher se cuida, entende o seu emocional, entende como está naquele momento, que cuida do seu corpo, cuida da sua mente, se permite, né? Tomar um banho de verdade, porque eu já ouvi mulheres que falam, eu nem no banho eu consigo tomar, sozinha, né? Principalmente quando tem filhos pequenos, tal. Então, é uma coisa que me veio aqui agora. Quantas mulheres não se permite coisas simples da vida? Coisas simples. Por exemplo, o banho que você deu de exemplo, quantas tomam o banho em 5 minutos porque tem que dar conta do restante? E é tão bom tomar um banho demorado, né, em alguns momentos da vida, mas não faz isso, por quê? Porque está no automático, porque não se permite, porque não traz para o consciente, porque ela não consegue definir o que ela está sentindo naquele momento. Vou dar um exemplo. Eu cheguei do trabalho, eu estou tão cansada e o que eu mais preciso é de um banho quente, que cai aquela água quente nas costas para relaxar a musculatura. Então eu vou me permitir. Quantas mulheres não se permitem? Tomam banho por obrigação. Sim. Como desacelerar? É isso que você traz no seu projeto? Sim. É tomar consciência, em primeiro lugar, se conhecer. Porque como desacelerar? É trazer para o consciente.
é entender o que está acontecendo naquele momento e o que você precisa para aquele momento. Isso é trazer para o consciente. Então, você entender, decifrar o que está acontecendo com você, se conhecer e se permitir. Sim. Quando que o corpo começa a dar sinais? Na verdade, o corpo ele dá pequenos sinais, né? Às vezes um cansaço. A pessoa chega muito cansada, né? Começa com aquele cansaço. Aí a pessoa vira e fala assim: nossa, mas eu nem trabalhei tanto assim para estar tão cansada. Aí começa com um cansaço mental e físico. Então, na maioria das vezes, um dos primeiros sinais é o cansaço. E aí, depois do cansaço, começa, né, com dores difusas ou dores específicas, insônia. Por que da insônia? Porque o nosso corpo, ele tem 2 sistemas, tá? É um pouco técnico, mas eu vou explicar. Simpático e parasimpático. O simpático, ele é de luta e fuga. Então, a gente tem um hormônio que se chama cortisol. Esse cortisol fica em excesso. O que a mulher tem? Cortisol em excesso, porque a mulher está sempre em luta e fuga. Eu preciso fazer, eu preciso acontecer, porque eu tenho que bater aqui no peito, deixa que eu dou conta. Ela vai conseguir dormir? Não, porque o cortisol está em excesso. Então, são pequenos sinais no dia a dia que vem dando o corpo, e esses sinais vão piorando, porque o nosso corpo, ele é totalmente nosso amigo. Ele dá um sinal, ele está mostrando que tem algo errado. E muitas vezes não dá a atenção devida. E aí não dá a atenção devida, começam as inflamações pelo corpo. E aí, cada vez mais piorando. Então, você falou da insônia e do cansaço, que é uma das coisas, né? Pequenas mudanças na rotina também faz diferença? Muita diferença. E estão nos detalhes. Até como dica aqui, né, para ficar para elas. E uma outra coisa, eu acho que acho que o profissional puxa muito a mulher para esse lugar. Você acha que as mulheres que hoje, vamos supor, né, aqui eu falo muito com empreendedoras. Então, o empreendedor, geralmente, ele não tem aquele horário fixo, não tem muito as férias, depende dele. Você acha que as mulheres empreendedoras, ou essas que têm mais cargo de liderança, né, que estão mais nessa rotina que é do homem, né, de 12 horas, alguma coisa nesse sentido, sentem mais ou não? Uma dona de casa também já chegou para você falando que, identificando, né, esse piloto automático. Sim. A dona de casa também. Mas as empreendedoras, quanto mais... deixa eu ver qual termo que eu posso usar. Quanto mais responsabilidade a mulher tem, pior é. Essa é a verdade. Então, quando a responsabilidade é muito alta nas costas dessa mulher e ela precisa dar conta de tudo isso, pior é. Porque assim, se a gente pensar, né, eu falei aqui de família, né, de esposa, marido e filhos, mas quantas mulheres que cuidam do seu lar, que não tem um marido para dividir, que precisa correr atrás, que precisa fazer acontecer. Então, assim, são mãe lógico, e pai. São mãe e pai, ou muitas vezes, né, são esposa e marido, porque a gente vê muito isso no dia a dia, né? Então, assim, quando a mulher tem mais responsabilidades e precisa dar conta cada vez mais, pior é. Então, essa sobrecarga fica muito maior, né? E quando ela traz para o consciente isso, e ela decide tirar alguns minutos para si, isso já muda no dia a dia. Por exemplo, acorda 10 minutos mais cedo e tira 10 minutos
para você tomar um café em paz, para você respirar, para você analisar o que você está sentindo. Se pergunte, como eu estou? O que eu preciso? O que eu quero? Quantas mulheres não sabem nem o que quer da vida? Quantas? No Quantas? caso das mães aqui, né, que nem ela falou, a mãe não descansa nunca e o corpo cobra. O que você fala das mães? Que a maternidade, eu já até falei, fiz uma live sobre isso ano passado, e a maternidade também cobra, mas parece que é errado, né, ou não romântico as mulheres assumirem que a maternidade também cobra da mulher isso, né? Exatamente. Então, assim, você é mãe, ok, você é mãe, você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa protegê-los, precisa. Porém, você é o alicerce. Então, quem que precisa se cuidar? Você. Como que você pode cuidar de outra pessoa se você não se cuida? Mas Como aí o você que pode ser fazer com o romantismo de que a mãe não pensa nela, que primeiro tem que ser os filhos, ou a mulher sempre coloca o coração de mãe, né? Não tem o ditado coração de mãe? Então, como quebrar essa crença também? Porque as pessoas primeiro? cobram. Sim, mas por que está preocupado com as pessoas e não está preocupado com si próprio? Por que está dando ênfase para os outros e não está dando ênfase para o que você precisa? Por que você não está se ouvindo? Sim. Começa daí. Cadê a prioridade na sua vida? A prioridade aos outros é sempre os outros? O que os outros acham, o que os outros falam, o que os outros pensam? Quando te dá dor de barriga, quem corre para você? Porque convenhamos, se a mãe fica doente, essas pessoas que falam, julgam, elas vão vir cuidar dos filhos? Não. Não E tem vão. mãe que bate no peito e fala, mãe que é mãe não fica doente. Pois é. Mal Então, ela assim, sabe que é a primeira que vai ficar doente. Foi para um lugar que se perdeu mesmo, né? Por isso que eu acho Se perdeu muito. As bacana a gente mulheres falar se disso. perderam. As mulheres se perderam. As mulheres colocaram a capa da Mulher Maravilha e acham que tem que ser guerreiras o tempo todo, que não pode ser frágil, que não pode se cuidar, que não pode olhar para si. Quando isso? Como isso? Como? Sendo que, se você não se cuidar, se você não cuidar da sua saúde, se você não cuidar do seu emocional, do seu físico, você vai adoecer e você não se der a prioridade e você está preocupado com o que os outros vão falar? Até porque o homem acaba perdendo o papel dele nisso. Exatamente. Exatamente. Porque assim, a mulher assumiu o papel de várias coisas aí, né? Porque a mulher, ela foi para o campo profissional, a mulher vai ser mãe, a mulher vai ser esposa, a mulher vai ser dona de casa. E aí? Ela vai ser tudo mesmo? E não vai se olhar? Não vai se dar a prioridade? E na hora que adoecer? Como vai ser? Então, antes de adoecer, olha mas para aí si. elas têm os filhos que elas deram a vida toda e que eles têm a responsabilidade de cuidar delas. Tá. Isso julgando que os filhos são Eu tô adultos. falando o que já é da sociedade, entendeu? É isso, é essa questão que eu tô querendo trazer. Ficou normal tudo isso. Romantizou tudo isso, né? Romantizou. Então, isso não está certo. Primeiro que todos, absolutamente todos, têm que se dar a prioridade. Estamos falando com as mulheres, mas é todo mundo. Quem é primeiro lugar na sua vida? Você? Quando a gente traz para os homens, aí já vai para o
estresse, para o burnout, né? Por causa do Exatamente. trabalhar e aquele excesso de rotina de trabalho, né? Mas aqui no caso a gente está falando com as mulheres. Exatamente. Mas quando eu falo que de prioridades, a prioridade tem que ser você. Então, se o seu emocional não está bem, começou a atingir seu físico, você vai adoecer. Tem resistência quando você fala isso para as mulheres que você atende? Delas? Em algumas, sim, tá? Não a grande maioria, mas sim, tem. Porque elas romantizam, né? Ser a mulher guerreira, romantizam estar à frente, romantizam bater no peito e falar, deixa comigo. Infelizmente, romantizam. Só que quando eu mostro por A mais B que o que ela adoeceu foi o conjunto dos acontecimentos, o emocional que atingiu o físico, aí elas começam a olhar para si e se dar a prioridade. Eu lembrei de uma coisa agora, porque eu pensei em voltar agora falando com mulheres, né? Até convidei outras, e eu vi um post esses tempos atrás, era até com inteligência artificial, que mostrava a mulher desde a década de 20. Então era com chapeuzinho, né? O estilo mesmo da roupa e o padrão da mulher. Então, a mulher dos anos 20, a mulher dos anos 30, era uma mulher só caminhando, ela ia se transformando. Anos 40, anos 50, até que ela chegou na calça jeans ali, anos 80, anos 90, a roupa já foi encurtando, a mulher já foi ficando mais robusta, e eu falei, gente, ó, olha, naquilo ali, como dá para perceber que parece que a delicadeza se perdeu, né? Por isso que eu falei que eu ia abordar a natureza da mulher. Para você, o que é a mulher ser natural? E aqui eu não estou falando de roupa, de usar bote, coturno, que já usei também, entendeu? Não é questão disso. Mas a gente percebe que essa delicadeza, essa fragilidade, parece que não faz mais parte, né? Sim, a mulher, ela, por ela ter assumido, né, essa posição de abraçar o mundo, né, e aqui eu entendo que foi preciso alguns movimentos para chegarmos aonde chegamos, né, porém eu acho que ultrapassou. Então, o que que acontece? A mulher, ela deixou de ser, não todas, né, mas uma grande parte de ser mulher, da sua essência feminina, da sua essência de ter alguém para poder ajudá-la, um homem para ajudá-la, um homem para conduzi-la, né? Não, a mulher, ela realmente tomou a frente e falou, deixa comigo. E esse feminino se perdeu, né, com isso. Então, hoje, a gente não vê mais essa delicadeza, né, da mulher ser realmente essa essência feminina. A essência se perdeu da mulher. Então, hoje, a mulher, ela é mais, como eu posso falar, mais uma pedra, né, uma pedra bruta. De repente, ela está precisando ser lapidada, né? Então, assim, tá faltando essa essência novamente, né? Da mulher se enxergar, se ver, se permitir. Eu acho que a grande maioria das mulheres se perdeu no caminho. A mulher que está assistindo essa live e está nesse modo, né, nesse piloto automático, qual seria o primeiro passo para ela sair disso e como que você vai abordar isso no seu projeto? Eu acho que o primeiro passo é a consciência. É ter consciência do que está acontecendo, né? Perceber que esse modo, né,
de trazer para a consciência já é um grande começo. Então, começar com pequenos espaços de reconexão consigo mesma. O segredo é se reconectar. Olhe para si, preste atenção no seu corpo, nas suas emoções, entenda o que você quer, entenda o que você precisa para esse momento. Porque muitas vezes as mulheres estão vivendo o sonho dos outros, os objetivos dos outros, mas nunca parou para analisar qual o seu sonho, qual o seu objetivo, o que ela quer para a sua vida, como que ela está naquele momento, como está o seu emocional, como está o seu físico, parar para se cuidar, se olhar no espelho, ter o amor próprio, de se olhar, de se amar. Quantas mulheres não se amam? Quantas mulheres nem conseguem se olhar no espelho? Quantas mulheres se perderam nesse caminho? Quantas mulheres não param um minuto e falam, eu preciso disso, eu quero isso, eu necessito disso? Não. É um mês onde a gente fala tanto da violência, né, contra a mulher, e isso é uma autoviolência, se for de ver, né, doutora Fernanda? Exatamente. Porque a pessoa não se olha para si. A pessoa não identifica o que ela precisa, o que ela está sentindo, o que ela quer. Se perguntar para as mulheres o que você quer nessa vida, elas não sabem. Elas não fazem nem ideia. Quando é mãe, fala, eu quero criar meus filhos. A grande maioria fala isso. Tá, Qual e é o seu depois você criar sonho? seus Que meu filho filhos? se forme, seja médico, que meu filho seja uma pessoa feliz. Eu falo, não, fala de você, né? Uhum. Exatamente. Entender que o corpo não é contra elas. O corpo é a favor delas. Olha para o seu corpo, entenda o seu corpo. Olhe com carinho, com atenção. Preste atenção em você. Se permita, se valorize. Quantas mulheres não se valorizam? E aí, na maioria, aí eu vou entrar num assunto um pouco polêmico, mas assim, as mulheres não se valorizam e aí acabam, né, entrando em relacionamento nos quais não deveriam, acabam aceitando coisas nas quais não deveriam, e aí a gente está ouvindo aí, né, tanta coisa absurda acontecendo com a mulher. Mas será que é porque ela não se valoriza? Será que é porque ela não está se olhando? Será que é porque ela está permitindo que qualquer coisa serve? Pois é. Você acha Fica que aí tem uma resistência? reflexão. Oi? Você acha que tem resistência a mulher em falar sobre isso? Muita, muita, muita resistência. Não é algo comum de se falar, de ter a abertura. Lógico que melhorou muito, né? As mídias sociais vêm trazendo muita consciência hoje em dia, mas quando você entra num grupo, né, de mulheres, a gente percebe que isso não é tão comum. Não é tão comum. Então, assim, quantas amigas que a gente chega, conversa, troca um diálogo, e muitas vezes é resistente ao assunto. Então... Você pretende reunir essas mulheres em aulas ou você pretende deixar um material disponível nesse projeto seu? Como que é? Vai chamar mulheres no automático? Você já está com isso estruturado ou você está desenvolvendo? Eu estou desenvolvendo. Sim, são mulheres que vivem no automático, isso já é um tema concreto. Será um curso no qual esse curso eu irei abordar essa parte emocional, essa parte física, essa parte sexual, a parte financeira. Então, o que eu quero nesse curso é trazer o conhecimento de uma forma ampla para que a mulher tome consciência, né, do que ela está, do que ela pode ser e do que ela pode alcançar. Esse é o intuito do curso.
Quando você fala consciência, é ela identificar ali o que ela pode mudar nesse dia a dia, nessa rotina. É isso? Exatamente, porque cada mulher está vivendo um período diferente na sua vida. Então, algumas são esposas, outras são solteiras, outras são mães, outras são viúvas, outras, enfim, independente do acontecimento que está ocorrendo naquele momento da sua vida. Então, tem mulheres que têm dificuldade de entender o seu emocional no dia a dia, tem mulheres que têm dificuldade de entender o seu físico e como cuidar do seu físico, tem mulheres que precisam identificar o seu terreno biológico. Quando eu falo terreno biológico, eu quero dizer assim, olha, eu estou sentindo isso, isso e isso, o que eu devo procurar? Quais exames eu deveria fazer? Então, ter ciência, ou pelo menos um pontapé inicial do que pode ser buscado, né? Na parte financeira, quantas mulheres estão endividadas? Quantas mulheres precisam ter ciência desse financeiro? Como deve agir financeiramente para que tenha uma qualidade de vida melhor? Porque muitas vezes ela está nesse piloto automático por conta do financeiro, porque fica buscando dinheiro, dinheiro, dinheiro e vira um ciclo vicioso, né? Trazer a mulher como essência, como um todo. Então vamos olhar para todos esses pilares. Sexualmente, quantas mulheres não se conhecem? Quantas mulheres não sabem o que é um orgasmo? Quantas mulheres não sabem identificar suas partes ginecológicas? Então, trazer esse conhecimento também. E dentro desse curso, trazer o que eu puder, né, dentre os meus colegas profissionais, de conhecimento para essas mulheres. Num mundo cheio de informação, porque tudo isso está muito solto, está muito em 60 segundos aqui nessa plataforma que a gente está, mas condensar com uma intenção, né? Com toda certeza. Ó, a Adriele perguntou se os adolescentes, né, também, os jovens e os adolescentes estão no automático também. Tudo depende do convívio desses jovens, né, e desses adolescentes também. Mas uma grande parte já está vivendo no automático, sim. Principalmente quando a responsabilidade bate cedo para essas jovens. Então, sim, estão. Uma grande parte delas estão. Porque a grande maioria tem que começar muito cedo, né, a buscar independência, a buscar mercado de trabalho, e aí acaba se perdendo nesse sentido. E posso te dizer que acaba sendo até pior, porque não tem nenhuma base de conhecimento para poder se olhar. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Falo de falta de realização. O Sérgio falo de falta de realização profissional ou familiar, que levam ao piloto automático. Quando ele falou lá do jeito, né? Sim, sim. Aí quando a gente pensa em base familiar... Principalmente a mulher que está sozinha, que cria o filho sozinha, que não casou, que teve um filho, ela fica ali naquilo em função e ela acaba entrando muito mais nesse modo, né? Eu acho que é muito mais fácil essas mulheres que não têm, né, isso, entrarem no piloto automático, porque as mulheres que têm condições financeiras melhores, elas conseguem se cuidar mais, elas conseguem se olhar mais e procurar ajuda de profissionais, né? Não é o que acontece com a grande maioria. Sim. Acho que a gente está indo para o final. Queria que você deixasse uma mensagem, o seu Instagram, falar para a gente quando que vai sair esse curso seu, e para que as mulheres, né, nesse mês comecem a analisar aí se as 24 horas estão suficientes, e começar a arrumar um pouquinho mais de tempo aí dentro disso, né? Dentro do dia a dia. O dia não tem como ser mudado. Então, essas 24 horas serão as 24 horas. Mas melhorar esse tempo, priorizar esse tempo, né? Então, tirar esse tempo para você.
E aí eu viro para essas mulheres e falo, o que você gosta de fazer? De repente tomar um bom café da manhã, ou simplesmente no final do dia deitar e ficar refletindo, meditando. Então, começar a fazer coisas que te trazem prazer, porque nós precisamos ter prazer nessa vida também. Então, avalie o seu Lembrar dia. de quando, antes do filho, né, que nem essa mãe falou, ou antes de casar, ou de uma década atrás, alguma coisa que você gostava muito e você deixou para trás. Eu lembro, eu também já passei por essa jornada, então eu lembro que chegou uma fase que eu falei, cara, o que que eu gostava na adolescência que eu não faço mais? Sabe? Quando você começa a querer resgatar, e uma das coisas que eu fiz também foi acordar às 5 horas da manhã, porque quando, né, o Davi ia para a escola, eu falava, cara, acordar junto com as crianças, você já acorda afobada, não é? Aí eu falei, tem gente que fala 5 horas da manhã, eu falo, mas das 5 às 6 é só meu. Aí você já Exatamente. despertou, aí eu já fiz ali, né? A gente fala que é ritual, mas não é nada. Mas aí você já fez a sua oração que você quer, você já acordou, você já despertou. Então aí você já começa a ir mais leve para a rotina, né? Que não deixa de existir. E eu gosto de desacelerar também no final da noite, principalmente da tela. Eu não gosto de desligar a tela e já ir dormir. Eu gosto de dar um tempo sem ela ainda acordada e deitar. Não sei se fica aí uma dica de. Porque a gente vive, né? O mundo está acelerado. Então, acho que para todo mundo tem um pouco disso do piloto automático, né, doutor Fernando? Com toda certeza. E quando a gente para analisar a tecnologia, né? Então, o que hoje tem o hábito, né? De ficar rolando tela e vendo esses vídeos curtos, né? Esses reels. Então, a pessoa não consegue prender mais a atenção. Antes se gravava números de celulares, de telefones na cabeça. Hoje, se você perguntar um número para a pessoa não sabe nem o número dela. Então, isso faz com que a gente avalie o quanto a nossa mente está preguiçosa. Porque a gente não foca mais, não tem esse foco em fazer, né? Em Não tem nada parar, de né? Por um diferente tempo. que entra na rotina, no dia a dia, de tanto medo que as pessoas têm de mudar, né? Exatamente. E aí, a gente está numa era de pessoas ansiosas. Por que será que estão ansiosas? Será que é porque a tecnologia está aí e a pessoa não consegue focar, a pessoa não consegue parar, a pessoa não consegue respirar, a pessoa não consegue refletir? Sim. Fica aí a dica. Quando você falou, né, desligar antes de deitar, isso é fundamental, porque a nossa retina, a gente tem que tirar a luz dela. Para quê? Para que comece a fabricar a melatonina, que é um hormônio do sono. Se você ficar com a luz nos olhos, você vai ter um sono ruim, você não vai ter um sono produtivo. E o nosso corpo precisa Verdade. do sono para fazer reparações. O sono é fundamental para o ser humano, ou para qualquer Você, animal, na verdade. você falou disso, você sabe que tem até uma lâmpada que você programa que ela vai diminuindo a intensidade da luz à noite, para justamente como se fosse essa redução da luz mesmo, né? Para a pessoa ir entrando no modo da melatonina. É exatamente isso. Exatamente. Porque Não sei os termos técnicos, né? Mas é mais ou menos isso aí. porque assim, ó, só para trazer um pouquinho mais de consciência, a gente tem o ciclo circadiano. O que, que é isso, né? Tem o dia e tem a noite. O que acontece com o ser humano? A grande maioria nem vê a luz do dia mais, porque muitas vezes está trancado dentro de um escritório, né? Entre Home quatro office. paredes. Exatamente, nem olha para o sol, nem olha muitas vezes para a lua, e o nosso corpo fica desregulado.
Só porque isso não ocorre. Quantas pessoas estão com deficiência de vitamina D porque não se expõem ao sol? E isso vai piorando cada vez mais. Então, assim, o que ocorreu? A tecnologia veio e ela traz vários benefícios, não estou aqui julgando a tecnologia, porém, ela também traz malefícios. Então, você tem Tudo que que é em saber... excesso, né, independente até de coisas boas, passa do time, né? É a questão do equilíbrio. Tudo que é em excesso Exatamente.